O sol se derramava sobre São Miguel da Caatinga como uma praga. Não havia sombra que desse alívio, nem vento que refrescasse. As pedras estavam tão quentes que pareciam brasas. As árvores, retorcidas e cinzentas, pareciam esqueletos pedindo água. Era mais um ano de seca, e o sertão já tinha virado ossada de cabra. As casas de taipa rangiam, as portas de madeira estavam tortas, e a fome rondava cada esquina do povoado. As mulheres carregavam potes vazios na cabeça, caminhando léguas até o açude seco. Os homens, com as mãos cheias de calo e a cara marcada pelo sol, já não sabiam se rezavam ou xingavam. Mas havia um lugar onde a seca não entrava. A casa do Dr. Serafim Aranha. O médico chegara anos antes com diploma de Recife e fama de estudado. Logo se aliara aos coronéis da região e em pouco tempo tinha feito fortuna. Sua casa, pintada de branco, tinha azulejos importados, móveis de madeira fina, uma varanda larga com cadeira de balanço. Enquanto o povo comia farinha seca e água barrenta, ele saboreava vinho português e carne gorda. Mas o que mais assustava era sua frieza. Serafim não via pacientes, via moeda. Para ele, saúde era mercadoria e doença era lucro. Os pobres não passavam da porta. Quem insistia em pedir ajuda sem dinheiro era enxotado como cachorro. Medicina não é caridade, dizia ele, ajeitando os óculos de aro dourado. Quem não paga, que morra rezando. O povo suportava, porque quem ousasse enfrentar o doutor arriscava-se a comprar briga com os coronéis que o protegiam. E ninguém no sertão era tão desamparado quanto um pobre sem padrinho. Foi então que aconteceu a tragédia. Quitéria, viúva magra, pele tostada pelo sol, atravessou a feira com o filho nos braços. Joãozinho, menino de apenas 7 anos, ardia em febre. Seus olhos estavam vermelhos, os lábios rachados, o corpo tremia como folha ao vento. A mãe, desesperada, correu até o consultório do doutor. Entrou sem pedir licença, quase derrubando a porta. Serafim estava sentado na sala ampla, bebendo vinho com um coronel gordo. Levantou os olhos devagar, incomodado. "O que é isso?" perguntou com desdém. "Pelo amor de Deus, doutor, salve meu filho! Ele está queimando em febre, vai morrer!" gritou Quitéria, ajoelhando-se no chão. O médico não se levantou, apenas ajeitou o lenço no bolso do paletó. "E vai pagar com quê, mulher?" Quitéria abriu a mão trêmula. Dentro dela, 2 moedas velhas e 2 ovos de galinha. "É tudo que tenho. Leve, mas salve meu menino." O coronel visitante gargalhou, cuspindo vinho no chão. Serafim riu também. "2 ovos? Isso não paga nem o pó de quinino. Tire essa peste daqui." Quitéria chorava, agarrando-se às pernas dele. "Por Deus, doutor, é meu único filho." Serafim empurrou-a com o pé, jogando-a contra a porta. "Não sujo minha casa com doença de indigente. Fora!" A mulher saiu cambaleando, o menino ainda gemendo no colo. Andou até a sombra da igrejinha e se sentou no chão de pedra. Tentou rezar, mas as palavras não saíam. O menino respirava cada vez mais fraco. No meio da tarde, seu corpo ficou imóvel, frio. O povo se juntou em volta. As mulheres choraram. Os homens ficaram calados, engolindo a raiva. A mãe gritava, puxava os cabelos, abraçava o filho morto, e ninguém ousou tocar no nome do doutor. O enterro foi pobre, cova rasa cavada à enxada no cemitério seco. Quitéria soluçava, batendo no peito, dizendo que Deus era testemunha da injustiça. Na manhã seguinte, a feira estava cheia. O doutor apareceu montado em cavalo branco, com terno de linho e bengala de prata. Andava rindo, comprando queijo, carne de sol, farinha. Jogava moedas de ouro para o chão, zombando. "Quem tem saúde tem poder. Quem não paga, que morra!" Gritava, levantando a taça de vinho. O povo se encolhia, fingia rir, fingia concordar, mas os olhos estavam cheios de ódio. E foi nesse momento que um estranho apareceu na sombra de um juazeiro. Sentado sozinho, chapéu de couro cobrindo o rosto, rifle apoiado na perna, punhal reluzindo na cintura. Não se mexia, não falava, apenas olhava. Era Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Ele tragava a cena como quem decora um inimigo. O riso do doutor, a covardia do povo, a dor da mãe viúva. Cada detalhe se gravava no seu olhar de brasa. Não falou nada,
Apenas sorriu de canto, e nesse sorriso havia uma sentença silenciosa. O médico estava marcado. Serafim, bêbado de poder, não percebeu a sombra que se erguia contra ele. Não sabia que no sertão a injustiça não passa em branco. Naquele dia, o sertão inteiro engoliu seco, esperando. Algo se mexia na poeira, algo se aproximava. E o doutor, no auge da arrogância, não tinha a menor ideia de que já estava condenado. A manhã nasceu com uma luz pálida, do tipo que não aquece nem consola. Em São Miguel da Caatinga, as portas se abriram com rangido de ferrugem e a feira começou a respirar, tímida, como quem teme ofender os mortos. A notícia da criança enterrada em cova rasa já corria de boca em boca, repetida com a mesma mistura de vergonha e raiva. Ninguém dizia alto, mas todos pensavam o mesmo nome, Doutor Serafim, e outro, mais baixo, como uma oração perigosa, Lampião. No banco torto da praça, um sanfoneiro cego puxava um shot lento que mais parecia lamento. Ao lado dele, um vaqueiro conhecido por Zé Mormaço mastigava silêncio. Foi quando um homem de gibão gasto, poeira até as canelas e olhar que não se entregava a ninguém, sentou-se na sombra do juazeiro. Chapéu baixo, punhal discreto, a arma longa encostada no tronco. Não pediu licença, nem precisou. A sombra se alargou em volta dele como quem sabe a quem pertence. Era Virgulino. Ninguém reconheceu de imediato. Ou fingiu não reconhecer, que dá quase no mesmo. Maria Bonita já estava na feira. Lenço florido na cabeça, vendendo linhas e fitas como se fosse rendeira da beira do rio. As mãos dançavam sobre os novelos, mas os olhos passeavam, farejando as conversas, juntando migalhas de ódio. Parou diante da banca de um mascate, falou de preços, barganhou sem querer comprar. Deu meia volta e cruzou a praça num passo de quem não tem pressa, mas também não perde tempo. Quando passou pelo juazeiro, não olhou. Bastou encostar leve o ombro no tronco, como quem espanta formiga. Sinal recebido. Esse médico é azougue, homem, cochichou Zé Mormaço. Mais para o cego do que para o estranho. Diz que pobre dá azar no consultório. Ontem mesmo, tu sabe, o cego suspirou. O que dá azar é a reza engasgada, Zé. Tem despacheiro que confunde remédio com moeda. Virgulino não disse nada. Pegou uma braça de fumo, acendeu, tragou devagar. Trazia o mundo no silêncio. E no silêncio pesava o mundo. Na rua de trás, Quitéria caminhava devagar, o rosto vazio de lágrimas, como se o choro tivesse secado por dentro. Na porta do terreiro, parou diante de uma cruz de pau que algum vizinho fincara de madrugada, um graveto torto sinalizando a cova pequena. Virgulino a observou de longe. Não se aproximou. O luto, ele sabia, é bicho arisco. Mas tomou nota do gesto da mulher quando ela encostou a testa na madeira e ficou ali, imóvel, como se quisesse entrar na terra com o filho. O dia avançou. Serafim apareceu com seu terno branco, bengala de prata, ares de homem importante. Trazia o cheiro azedo do vinho em plena manhã. Parou na banca do peixe, escolheu os mais graúdos, pagou com exibido tilintar de moedas. As beatas se apertaram no sobrado da venda, meio escondidas, como aves medrosas. Ele riu. Falou alto sobre higiene, sobre ciência, sobre gentalha que atrapalha a medicina. Não percebeu, ou fingiu não perceber, que a feira havia se calado uns 2 tons. Quando a tarde começou a cair, Virgulino se ergueu da sombra e caminhou em direção à ruazinha da capela. 3 figuras saíram da contraluz da porta de taipa e se juntaram a ele, como se tivessem brotado do chão. 2 cabras de confiança e Maria Bonita, agora sem as fitas. Só a certeza nos olhos. Atravessaram o beco e bateram à casa de mãe Zulmira. A rezadeira abriu com o rosto pintado de sombras de vela. Era pequena e ossuda, com mãos de raiz, e os olhos brilhavam como 2 carvões. Não pediu nomes. Fez um gesto curto para entrarem e fechou a porta como quem fecha segredo. No quarto do fundo, sobre uma toalha puída, havia um prato com água, um punhado de sal grosso e uma vela branca acesa pela metade. Ao lado, um cacto miúdo num pote de barro e um frasco de fel de boi. O ar era de esperança misturada com medo. Mãe Zulmira não falou de imediato. Riscaram-se rezas no ar e ela mergulhou os dedos na água, espalhando gotas pelo chão batido. Depois,
Passou o sal na palma da mão e soprou sobre a chama. A vela tremulou, cuspindo uma língua de fumaça. A velhinha sorriu de canto, sem alegria. O sertão está pedindo justiça, disse, a voz raspando como pedra de amolar. Vejo um homem de branco, e sobre ele corre água amarga. O que negou remédio vai beber doença em praça de sol. Não me perguntem o como, que o como já está caminhando. Maria Bonita tocou o frasco de fel com a ponta dos dedos. Água e fel, Virgulino. O recado veio inteiro. Veio, respondeu ele. E quem manda recado assim não tolera desculpa. Saíram da casa já noite fechada. A lua nasceu magra, ferindo o céu com uma lâmina de prata. Do lado de fora, 2 meninos corriam com latas amarradas por cordas. O barulho estalava no silêncio como tiro de festim. Virgulino pensou na infância que lhe sobrava e no que o doutor lhes cobraria por ficarem doentes um dia. O sangue esquentou, mas os passos seguiram frios. Perto do açude seco, ele parou. Olhou o leito rachado, as linhas negras desenhando mapas de fome. Maria Bonita chegou ao lado. Encostou o ombro no dele. O plano? Teatro, disse Virgulino simples. Isso que ele gosta. Vamos montar o palco no consultório. O povo vai ser plateia. Ele, o ator principal. E eu, o coveiro da vaidade. A volante? Perguntou ela. Quem corre por nós é a noite. E a noite conhece nossos caminhos. Rufino pode vir com 10, com 20. Se vier cedo, assiste. Se vier tarde, reza. Desenhou com o bico da bota o mapa da casa do médico, que já tinha observado pela manhã. Porta da frente, consultório à direita, armário de remédios no fundo, janela que dá para o quintal dos fundos, muro alto com mandacaru. Indicou as posições com pedrinhas. Os cabras escutavam sem respirar. A porta da frente se abre com respeito, explicou. Vamos bater. Não quero arrombamento de ladrão. Quero etiqueta de salão. Ele vai pensar que é coronel. Quando notar o punhal, já vai estar no palco. E o povo? Um dos cabras quis saber. O povo vem quando cheira coragem. A gente acende a tocha na praça e assovia a canção. Eles entendem. Não precisa convite. Voltou à feira ainda antes da meia-noite, porque presságio bom não se desperdiça. No batente da casa de Serafim, encostou um jarro de barro com um gole de água, e dentro dela mergulhou de cabeça para baixo uma fitinha branca amarrada com linha preta. Ao lado, um papel sem letras, mas com uma cruz feita de sal. Não era ameaça, era aviso. Quem sabe ler, lê. Pela manhã, a agitação. A cozinheira encontrou o jarro, gritou, chamou o patrão. Serafim, aborrecido, chutou o barro, que se quebrou em cacos. A água espalhou-se pelo chão, formando um caminho fino até a rua. Ele riu. Chamou de crendice. Chamou de bobagem. Mandou varrer. Mandou lavar com vinagre como se vinagre apagasse sentença. No mercado as conversas mudaram de tom. As beatas cochichavam sobre o sinal. Um vaqueiro jurou ter visto uma fileira de formigas atravessando a rua da casa do médico, carregando grãos de sal. Disseram que formiga não carrega sal. Outro retrucou que, quando o santo quer falar com quem não tem ouvido, até a formiga grita. O cego puxou outra música, desse vez mais firme, e alguém ensaiou palmas curtas, envergonhadas. Quitéria, de vestido simples, passou pela praça com uma trouxa de roupas para lavar e não levantou os olhos. Mas quando viu a poça de água na porta da Casa Branca, parou por um instante, como quem reconhece o sinal de uma estrada. Depois, tornou a andar, sem pressa e sem medo. Um pedaço do luto havia virado pedra dentro dela. Nesse mesmo dia, o sargento Rufino, chefe da volante no arraial, foi à casa do médico colher vantagem. 2 frascos de tônico para os seus, além de moedas para a segurança. Serafim pagou, bufando. Rufino bebeu um gole do tônico ali mesmo com um riso de cachorro. Tenha cuidado, doutor. Falam que o bicho anda por aqui. Bicho sou eu, respondeu o médico convencido. E quem manda nesse mato são os meus. Dê cabo de qualquer boato. Rufino prometeu. Mas o medo pesa diferente no coldre. Quando soube do jarro e do sal, fingiu desprezo e comprou vela na venda do lado, como quem não quer. Na madrugada, acendeu-a em frente à imagem de Santo Sebastião, murmurando palavras que só meio homem diz. A noite desceu outra vez sobre São Miguel. No terreiro de Mãe Zulmira,
A vela branca de ontem tinha derretido numa forma de lágrima que apontava para a rua do consultório. A velha recolheu a cera com cuidado e guardou num saquinho, como quem guarda mapa. No horizonte, o juazeiro da praça desenhou uma cruz de galhos contra a lua, e o vento trouxe do sul um cheiro de couro e de ferro. No escuro, de novo, a sombra se moveu. Virgulino caminhou pela beira das casas, tocando as paredes com os nós dos dedos, como quem mede pulsos. Parou diante da varanda de azulejos e ficou olhando, sem pressa e sem piedade. A mão direita pousou no punhal, a esquerda no coração, rápido e calmo. Sorriu, não de felicidade, mas de certeza. Amanhã, o doutor aprende a diferença entre remédio e veneno, disse baixo, para que só a noite escutasse. E o sertão vai assistir, porque justiça que não é vista não cura ninguém. A lua cheia iluminava o terreiro como se fosse lampião pendurado no céu. O vento soprava seco, trazendo cheiro de couro e poeira. O bando de lampião estava reunido em roda, sentados em esteiras, punhais na cintura e rifles encostados nas paredes de barro. O silêncio era de missa, só quebrado pelo chiado da lamparina. Lampião tragou o cigarro devagar e cuspiu no chão. O olhar dele queimava mais do que a brasa na ponta do fumo. Esse doutor de branco se acha dono de vida e de morte, pois vai aprender que no sertão quem dá o veredito sou eu. Maria Bonita ajeitou os cabelos e riu de canto. E não vai ser morte simples, vai ser lembrança. Castigo tem de ser coisa que o povo nunca esqueça. Um cabra chamado Mariano coçou a barba rala e perguntou: "O que vai ser feito, chefe?" Virgulino riscou o chão de terra com a ponta do punhal, desenhando um quadrado. Dentro dele, marcou uma cruz. O consultório dele vai virar palco. Ele vai beber o que nunca quis dar, remédio amargo. Vai provar do próprio veneno, diante da gente que ele deixou morrer. O bando se remexeu. Curioso. "E como vamos trazer o povo?" perguntou outro cabra. "O povo vem sozinho", respondeu Lampião, sem levantar os olhos. "Basta acender uma tocha na praça. Pobre cheira a vingança de longe, que nem urubu cheira a carniça." Maria Bonita sorriu satisfeita. Quero ver a cara dele quando ouvir as rezadeiras falando o destino. Foi então que mãe Zulmira entrou na roda. A velha tinha olhos fundos e cabelos desgrenhados. Parecia mais espírito do que gente. Carregava um rosário e um saquinho de pano. Jogou no chão um punhado de sal misturado com fel de boi. "O destino já está traçado", disse com voz rouca. "Vejo o homem de branco beber água amarga até cuspir sangue. Vejo o povo rindo e a alma da criança descansando." Os cabras se entreolharam inquietos. Um deles murmurou: "Isso é obra de Deus ou do diabo?" Lampião riu, mostrando os dentes. "Quem tem fome não pergunta de onde vem o pão." O silêncio tomou conta da roda. Cada um pensava no menino enterrado, na mãe chorando, no médico rindo alto da miséria. Até os mais duros sentiram o peso da raiva. Virgulino ergueu-se de repente, batendo o pé no chão. "Chega de conversa. Amanhã o povoado vai conhecer justiça. E justiça do meu jeito." O bando se levantou em uníssono, como se a ordem tivesse entrado nos ossos de cada homem. Rifles foram engatilhados, facões afiados na pedra. Maria Bonita, de olhos brilhando, já afiava a língua para a humilhação que viria. Mãe Zulmira apagou a lamparina com um sopro e completou o presságio. "Quem tem sede vai beber, mas quem se negou a dar água vai beber até se afogar." Na escuridão, só se via a brasa dos cigarros acendendo e apagando. A vingança estava pronta. Se você quer ver como Lampião vai fazer o médico açougueiro pagar por deixar a criança morrer, inscreva-se agora, porque a vingança só está começando. Amanhã nasceu com cheiro de poeira e expectativa. O povoado de São Miguel da Caatinga parecia em suspenso, como se o próprio ar segurasse a respiração. Na praça, ninguém falava alto. As mulheres olhavam para a rua do consultório do doutor Serafim com olhos de cão acuado. Os homens passavam rápido, fingindo pressa, mas todos sabiam. Algo ia acontecer. O médico, como de costume, quis desafiar o silêncio. Apareceu na varanda de sua casa grande, de terno branco impecável, bengala de prata na mão. Erguia o queixo como se fosse coronel de farda. "Povo ingrato!" gritou cuspindo no chão. "Ontem enterraram um menino e já me culpam. Eu não sou Deus. Quem não paga não merece cura." O eco da voz soou mais alto do que deveria na manhã quieta.
Mas ninguém respondeu. O silêncio do povo era a faca afiada. Na beira da feira, um tropel leve se aproximou. Homens de gibão, chapéu de couro e armas reluzindo. A poeira levantou atrás deles como um manto. O povo reconheceu de imediato. Cangaceiros. E no meio, o mais temido de todos. Virgulino Ferreira, o Lampião. Não entrou correndo, não chegou gritando. Caminhou lento, como se fosse dono da rua. O punhal brilhava na cintura, o rifle pendia no ombro, e o olhar queimava como sol de meio-dia. Maria Bonita vinha ao lado, vestida de azul, sorrindo com crueldade e calma. O povo abriu caminho sem que fosse preciso pedir. Uns baixaram a cabeça, outros fizeram o sinal da cruz. As crianças se esconderam atrás das saias das mães. Serafim, ao ver a cena, arregalou os olhos. Tentou manter a pose apoiando-se na bengala. Que insolência é essa? Vem me ameaçar em plena luz do dia? Eu sou autoridade neste lugar. Lampião parou no meio da rua, olhando fixo para ele. Tragou o cigarro devagar. Depois jogou a ponta acesa no chão. Autoridade? Repetiu com voz baixa, quase calma. A autoridade é quem decide quem vive e quem morre. Foi o que você fez com o menino da Quitéria. O médico engoliu seco, mas tentou rir. Aquilo não era paciente, era indigente. A medicina não é esmola. Maria Bonita avançou um passo, os olhos faiscando. Indigente era você, doutorzinho, antes de vender a alma para os coronéis. Agora posa de rico, mas fede mais que carniça de bode. O povo, parado nas portas, segurava o riso nervoso. Alguns até morderam os lábios para não soltar gargalhada. Serafim corou de raiva. Vocês não me tocam. A volante está a caminho. Se me matarem, morrem todos. Lampião sorriu, mas não de humor. Sorriu de desprezo. A volante corre atrás de nós há anos e nunca conseguiu me pegar. Mas hoje não é dia de volante. É dia de consulta. O médico empalideceu. Consulta? Virgulino ergueu o punhal e apontou para o consultório. Abra a porta, doutor. Hoje quem vai ser examinado é o senhor. O povo respirou fundo. O ar parecia vibrar, pesado. Alguns homens recuaram, mas não foram embora. As mulheres se aproximaram devagar, curiosas. O nome do menino Joãozinho foi sussurrado de boca em boca, como bênção e vingança ao mesmo tempo. Serafim hesitou, mas o punhal reluzia, e atrás de Lampião havia mais de 20 cangaceiros armados até os dentes. Sabia que não tinha saída. Com mãos trêmulas, abriu a porta do consultório. Lampião entrou primeiro, seguido de Maria Bonita e de 2 cabras. O povo começou a se aglomerar na porta, cochichando, tentando ver. Lá dentro, o cheiro de remédio se misturava ao vinho caro e ao suor frio do doutor. As prateleiras estavam cheias de vidros coloridos, rótulos em latim, pós e tônicos. Tudo que o povo nunca tinha visto, nunca tinha podido comprar. Virgulino olhou em volta e depois encarou o médico. Bonito arsenal, doutor. Tanto remédio guardado enquanto criança morria na seca. Maria Bonita pegou um frasco de vidro e leu a etiqueta com sarcasmo. Elixir de ferro e quinino. E esse aqui deve curar até a vergonha que o senhor perdeu. O médico tentava se manter ereto, mas as pernas tremiam. Vocês não sabem o que estão fazendo. A ciência é coisa séria. Lampião interrompeu. Cortante. Ciência é salvar menino quando a mãe implora. O que você tem é ganância. Então, aproximou-se, o punhal rente ao peito do médico, e disse em voz firme: Hoje, doutor, o sertão inteiro vai assistir sua primeira consulta de graça. Mas é você quem vai tomar o remédio. O silêncio caiu pesado sobre a sala. Do lado de fora, o povo prendeu a respiração. Era o início do espetáculo cruel que ninguém ousaria esquecer. O consultório do doutor Serafim, sempre fechado ao povo, estava agora escancarado. As portas abertas deixavam entrar o ar quente da feira, junto com a multidão curiosa que se aglomerava na rua. Nunca antes aquelas paredes brancas viram tanta gente pobre olhando para dentro. Era como se o sertão inteiro tivesse invadido o espaço sagrado da medicina, não para buscar cura, mas para assistir justiça. Lampião estava de pé, punhal na mão, imponente. Maria Bonita segurava um frasco de vidro, balançando o líquido escuro como se fosse vinho. Os cabras, espalhados pela sala, mantinham os rifles apontados, controlando o ambiente.
O doutor Serafim, outrora arrogante, agora suava frio. O terno branco estava manchado de nervosismo. Virgulino aproximou-se devagar. Doutor, o senhor vive dizendo que saúde é mercadoria. Pois hoje vai comprar a sua com juros. Apontou para a cadeira de madeira no centro da sala. Sente aí. O paciente agora é o senhor. O povo cochichava do lado de fora. As mulheres faziam o sinal da cruz. Os homens mordiam os lábios. Ninguém ousava rir, mas nos olhos havia brilho de satisfação amarga. Serafim hesitou, mas um cabra empurrou-o pelo ombro. Caiu sentado, tentando manter a pose. Vocês estão cometendo um crime. Eu sou autoridade. Lampião deu um tapa seco na mesa, fazendo os frascos tremerem. Autoridade é o sertão, doutor. E o sertão hoje pediu sentença. Maria Bonita ergueu o frasco. Elixir contra a febre. Olha só, povo. Esse é o remédio que ele vende caro para os coronéis, mas negou ao filho da Quitéria. Os murmúrios cresceram na porta. Uma velha gritou. Faz ele beber? Virgulino sorriu de canto. Pois é isso mesmo. Hoje o senhor vai provar o próprio veneno. Pegou o frasco da mão de Maria Bonita, destampou e enfiou na boca do doutor. Serafim resistiu. Engasgou, mas os cabras o seguraram pelos braços. O líquido escorreu pelo queixo, manchando o colarinho. O médico tossia, cuspia, os olhos lacrimejando. Beba, ordenou o Lampião. É remédio de rico, não é? Então engula até sentir no estômago o gosto da desgraça que espalhou. O povo, do lado de fora, aplaudiu. As palmas ecoaram pela rua como trovão. A humilhação estava completa. O homem que negava a cura agora era forçado a engolir o que vendia. Maria Bonita, impiedosa, pegou o outro vidro. Esse aqui é pó de ipeca, bom para vomitar. Serve para o senhor cuspir a soberba. Virgulino segurou a cabeça do médico para trás e despejou o pó na boca dele. Serafim tossiu, vomitou no chão, tremendo de raiva e medo. Sua figura altiva desaparecia a cada gole forçado, transformando-se em espetáculo grotesco diante do povo. Lampião se voltou para a multidão. Vejam, minha gente. Esse é o doutor que dizia que pobre não tinha direito de viver, pois agora está provando do mesmo desprezo que dava aos outros. Um coro de vozes respondeu da rua. Justiça! Justiça! Maria Bonita se aproximou da porta, erguendo o frasco vazio. E isso é só o começo. Quem quiser ver o resto, que fique por perto, porque o pior ainda está por vir. Lampião se inclinou para o doutor, que arfava como peixe fora d'água. Sussurrou ao ouvido dele, mais alto o bastante para o povo ouvir. Hoje o senhor foi paciente. Amanhã será lição. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. O povo sabia. O espetáculo de vingança ainda estava longe de acabar. Se essa vingança te arrepiou, imagine o que vem depois. Inscreva-se para não perder o próximo golpe de Lampião. O sol de meio-dia ardia sobre São Miguel da Caatinga, quando os rumores começaram a correr como fogo em palha seca. Lampião tinha feito o doutor beber o próprio remédio. O povo cochichava nas portas, repetindo a cena com brilho nos olhos. Alguns exageravam, dizendo que ele tinha engolido vidros inteiros. Outros juravam que Maria Bonita havia feito o doutor rastejar. O fato é que a notícia correu mais rápido que volante mal paga. O médico Serafim, trancado em sua casa, cuspia bile e ódio. O terno branco, manchado de vômito, secava ao sol do quintal. Ele andava de um lado para o outro, batendo a bengala no chão, murmurando pragas contra Lampião e contra o povo que ousara rir dele. Chamou 2 capangas de confiança, homens pagos a peso de ouro. Vão até a volante. Digam ao sargento Rufino que quero esse bandido morto hoje mesmo. Pago o dobro, pago o triplo. Quero o corpo de Lampião pendurado na praça. Os capangas saíram, mas a notícia já era outra. Rufino, o sargento, andava com medo. Não queria enfrentar o bando no calor da raiva. Os soldados estavam mal pagos, cansados, e a coragem evaporava diante do nome de Virgulino. Enquanto isso, Lampião não se escondia. Pelo contrário, caminhava livremente pela feira, cumprimentando as mulheres, pegando crianças no colo, rindo alto como se fosse dono da cidade. A cada passo, o povo se juntava mais. Não por simpatia, mas porque viam nele a vingança que ninguém mais ousava fazer. Naquela tarde, Serafim tentou a primeira reação. Mandou fechar as janelas,
trancar a porta e espalhar boatos. Dizia que Lampião queria matar inocentes, que o povo corria perigo. Só que ninguém acreditou. Quem lembrava do enterro do menino Joãozinho sabia a verdade. O doutor podia berrar, mas sua voz já não mandava no coração de ninguém. Então, num ato desesperado, decidiu enfrentar Lampião pessoalmente. Vestiu-se de novo, passou perfume, arrumou o cabelo. Queria recuperar a pose de autoridade. Com a bengala na mão, saiu para a praça, tentando parecer imponente. Encontrou Virgulino sentado à sombra do juazeiro, calmamente afiando o punhal. Ao redor, cabras do bando riam, e Maria Bonita trançava o cabelo como se fosse tarde de festa. O povo estava em volta, calado, esperando. "Bandido miserável!" gritou Serafim, batendo a bengala no chão. "Eu exijo respeito. Você não é ninguém diante da lei." Lampião ergueu os olhos tranquilo. "Lei? A sua lei é feita de moeda e desprezo. A minha é feita de sangue e coragem." O médico tremeu, mas tentou manter a voz firme. "Tenho amigos poderosos, coronéis, padres, soldados. Você não pode me tocar." Maria Bonita levantou-se, os olhos faiscando. "Coronel nenhum ressuscita menino morto. Padre nenhum cura fome de mãe viúva. E soldado que se preze já correu da gente." O povo riu, abafado, mas riu. Serafim ficou vermelho, apontando a bengala para Virgulino. "Isso não vai ficar assim." O que se seguiu foi um gesto rápido. Lampião ergueu o rifle e, com um disparo seco, arrancou a ponta de prata da bengala do médico. O metal voou e caiu na poeira da praça. O povo explodiu em murmúrios, metade horrorizado, metade aliviado. Lampião se levantou, caminhando devagar até o doutor. Pôs o punhal sob o queixo dele, erguendo-lhe a cabeça. "O senhor gosta de bancar o juiz, doutor, pois o Tribunal do Sertão está aberto, e o réu é você." O médico tentou gritar, mas a voz não saiu. O povo avançou mais, cercando a cena como plateia de circo. Ninguém interveio. A humilhação era doce demais para ser interrompida. Lampião ergueu a voz. "Esse homem negou remédio a um menino doente. Mandou a mãe embora com 2 ovos na mão e o filho morto no colo. Digam vocês, merece perdão?" Um coro se levantou furioso. "Não! Não merece!" Serafim olhou ao redor, desesperado. Esperava apoio, mas só via olhos cheios de raiva. Pela primeira vez entendeu que estava sozinho. Lampião sorriu cruel. "Pois hoje o doutor vai conhecer a dor que negou. Amanhã, o castigo final." E, com um gesto brusco, ordenou que os cabras amarrassem o médico ao tronco do juazeiro, bem no meio da praça. As cordas cortaram-lhe os pulsos e a poeira grudava no suor. O povo se aproximou mais, murmurando. Alguns cuspiram no chão perto dele. Outros riram baixo. Maria Bonita encostou o rosto perto do dele e sussurrou. "O pior ainda vem, doutorzinho. Reze para que a noite passe devagar." E assim ficou o médico, exposto como espetáculo. O homem que humilhava agora era humilhado. E o sertão inteiro esperava o próximo ato. O sol do sertão nasceu como faca. A praça de São Miguel da Caatinga estava lotada desde cedo e não era dia de feira. O povo se juntava como quem vai à missa, mas a missa daquele dia tinha altar de poeira e crucifixo de juazeiro. No centro, o doutor Serafim, de terno agora sujo e amarrotado, estava amarrado ao tronco da árvore, olhos fundos, boca seca. A noite inteira tinha ficado ali, ouvindo o riso dos cangaceiros, as rezas murmuradas do povo e o próprio coração bater como tambor de guerra. O médico, outrora dono da vida e da morte, agora tremia diante do palco montado. Sabia que Lampião não o prenderia à toa, mas não sabia qual seria o fim. Virgulino apareceu ao lado de Maria Bonita quando o sol já estava alto. Vestia o gibão enfeitado, cartucheira cruzada no peito, punhal reluzindo na cintura. Não parecia homem, parecia figura de lenda saída do próprio inferno. Maria Bonita trazia uma cuia de barro cheia de líquido escuro. O povo silenciou, como se até a poeira tivesse parado no ar. Lampião caminhou até o tronco e parou diante do doutor. "Bom dia, doutor. Dormiu bem?" Serafim tentou falar, mas a garganta seca só deixou escapar um ruído fraco. "Hoje", continuou Virgulino, "o senhor vai pagar pelo menino que deixou morrer. Vai beber cada lágrima que derramou, cada pedido que negou, cada moeda que exigiu.
Maria Bonita ergueu a cuia. Isso aqui é mistura de fel, sal e água do açude seco. Quem bebe sente o gosto da própria miséria. O povo murmurou. Alguns fizeram o sinal da cruz. As mulheres lembraram da mãe Quitéria, que estava ali, em silêncio, olhando fixo para o médico, com os olhos secos de quem já chorou tudo. Lampião pegou a cuia, aproximou-se e encostou no queixo de Serafim. Abra a boca, doutor. Hoje a consulta é sua. O médico tentou resistir. Virou o rosto, mas os cabras o seguraram. A cuia foi despejada e o líquido amargo escorreu garganta abaixo. Ele engasgou, tossiu, cuspiu, mas teve de engolir. O povo explodiu em murmúrios. Alguns riram, outros choraram de emoção. Não acabou, disse Virgulino. O senhor se achava dono da cura, mas vai conhecer o veneno. Ordenou que trouxessem mais cuias, cada uma com mistura diferente. Água barrenta, pó de remédio estragado, vinho misturado com sal. A cada gole forçado, o médico se contorcia, cuspia, vomitava, e o povo assistia como se fosse espetáculo sagrado. Maria Bonita se inclinou perto dele, com um sorriso cruel. Está gostoso, doutorzinho? É o banquete da sua própria ganância. Lampião levantou a voz, firme para que todos ouvissem. Esse homem deixou criança morrer de febre porque a mãe só tinha 2 ovos para pagar. Pois hoje ele vai aprender que no sertão até o rico pode passar fome. E até doutor pode provar da sede. O povo respondeu em coro. Justiça! Justiça! Virgulino fez sinal e os cabras trouxeram um saco de moedas. Jogaram no chão aos pés do médico. Tá vendo, doutor? Ouro, prata, tudo que o senhor ama. Mas hoje não compra nada. Hoje o senhor não compra nem a própria vida. E ordenou. Povo de São Miguel, peguem as moedas. Levem para suas casas. Esse dinheiro é de vocês. Foi arrancado da doença de cada um. O povo avançou, recolhendo as moedas. Homens, mulheres e até crianças pegaram, como se fosse colheita inesperada. O médico viu suas riquezas sendo levadas. E isso doeu mais que a própria humilhação. Por fim, Lampião ergueu o punhal. O silêncio caiu pesado. Todos esperavam sangue, mas Virgulino não cortou o médico. Em vez disso, apontou para o tronco do juazeiro. Vai ficar aqui amarrado até o sol secar sua arrogância. Vai beber o calor que negou ao povo. E quando a noite cair, se ainda tiver língua, vai pedir perdão. Não a mim, mas a essa gente que o senhor humilhou. O povo aplaudiu. Alguns choraram. A mãe Quitéria se aproximou devagar. Olhou nos olhos do médico e cuspiu no chão diante dele. Não disse palavra. Aquele gesto valeu mais que qualquer discurso. Lampião deu um passo atrás, ergueu o rifle e disparou para o alto. O estampido ecoou pelo sertão como um trovão. Justiça foi feita, gritou. O povo respondeu em coro. Foi. Serafim ficou ali, amarrado, suado, cuspindo o gosto amargo do castigo. Já não era doutor, já não era autoridade. Era apenas um homem derrotado diante do próprio povo. E o nome de Lampião ecoou mais forte que nunca no sertão. Se essa justiça do sertão fez sentido para você, inscreva-se agora e venha assistir a próxima história de vingança de Lampião. A noite caiu pesada sobre São Miguel da Caatinga. O calor do dia ainda queimava nas pedras da praça, mas o silêncio era frio, estranho, como se o povo tivesse medo até de respirar. No tronco do juazeiro, o doutor Serafim permanecia amarrado. O terno branco agora era um trapo sujo, o rosto inchado de sol e vergonha. Seus olhos, antes cheios de arrogância, estavam vazios, como os de um bicho encurralado. O povo, que antes se espremia para assistir à vingança, agora se espalhava em grupos pequenos, cochichando. Ninguém ria. Ninguém ousava se aproximar demais. Havia um respeito sombrio naquela cena, como diante de um cadáver. Não se via sangue, mas se sentia morte. Quitéria, a mãe do menino Joãozinho, passou pela praça com passos lentos. Não chorava. Apenas olhou o médico de cima a baixo, e nos olhos dela havia algo mais duro que qualquer faca. Depois seguiu o caminho sem dizer palavra, levando uma trouxa de roupas para lavar. Aquele silêncio da viúva foi a sentença final. Lampião estava sentado num caixote, fumando. Maria Bonita, ao lado, afiava o punhal, sem necessidade, apenas pelo gosto do som metálico. Os cabras riam baixo mais adiante.
mas até eles pareciam respeitar o clima pesado que dominava o lugar. Virgulino tragou fundo, soltou a fumaça devagar e falou alto, para todos ouvirem. O Dr. Serafim já não existe. O que resta aqui é exemplo. Que cada um de vocês olhe bem. Esse é o destino de quem faz da miséria alheia o próprio banquete. O povo murmurou, aprovando, mas ninguém se atreveu a aplaudir. A lição era grande demais para ser festejada. Maria Bonita ergueu o rosto, o olhar cortante como navalha. Hoje foi o médico. Amanhã pode ser coronel, pode ser juiz, pode ser padre. Quem mexer com o pobre, mexe com a gente. E quando mexe com a gente, o sertão responde. Virgulino levantou-se, bateu a poeira do gibão e olhou para o horizonte escuro. O sertão tem sede de justiça e nós vamos saciar. Esse lugar nunca mais vai esquecer o dia em que o doutor bebeu o próprio veneno. A multidão abriu caminho enquanto o bando se organizava. Rifles no ombro, punhais à cintura, chapéus baixos. Pareciam sombras caminhando. Quando passaram pela praça, ninguém ousou encarar diretamente. As mães puxaram os filhos para dentro. Os homens tiraram o chapéu em silêncio. Antes de partir, Lampião parou um instante diante do juazeiro. O médico, quase desfalecido, tentou balbuciar algo, mas a voz não saiu. Virgulino apenas se aproximou, baixou o rosto e disse em tom firme, quase sereno. O sertão não esquece, e eu também não. Virou as costas e partiu, seguido por Maria Bonita e o bando. O som das alpercatas batendo na poeira foi ficando distante até desaparecer. Na praça, restou apenas o médico amarrado, um vulto derrotado contra o tronco, e o povo em silêncio, guardando a cena na memória. Não havia festa, não havia riso, só um peso no ar, como se o próprio destino tivesse passado por ali e deixado sua marca. Naquela noite, São Miguel dormiu inquieta. Alguns sonharam com risadas de criança, outros com o olhar de Lampião ardendo no escuro. Todos sabiam. A justiça do cangaço era cruel, mas era a única que chegava até eles. E no horizonte do sertão, onde o vento levava a poeira vermelha, ecoava a promessa nunca dita em vão. Mais sangue ainda correria, porque a vingança de Lampião nunca descansava.